Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para vocês, meus caros alunos e colegas que estão me vendo e me ouvindo diretamente dos estúdios do site euqueropassar.com.br. Pessoal, nós estamos dando continuidade ao nosso curso de Direito Previdenciário, no qual nós estamos falando sobre o benefício assistencial ao idoso e ao deficiente. E nós começamos na aula passada a ver as bases deste benefício, ver quando ele acontece, qual que é o objetivo, qual que é a função dele, como ele se dá, quais que são os requisitos. E agora nós vamos continuar falando também de algumas considerações gerais e também sobre a sessão, quando acaba esse benefício, como ele acaba, o que acontece para poder parar para o beneficiário parar de receber esse benefício. Então nós vamos abordar todas essas questões agora nessa nossa aula, tá? Então vamos embora que o conteúdo nosso é grande, pessoal. E continuando a nossa aula de um benefício assistencial, o que nós vamos ver? Que o benefício assistencial ao idoso, concedido a qualquer membro da família, não será computado para cálculo da renda familiar per capita para fins de concessão de outro benefício assistencial ao idoso, conforme estabelecido no parágrafo único do artigo 34 do Estatuto do Idoso, a Lei 10.741 de 2003. Peraí, mas uai, como a gente viu o requisito na aula passada, nós vimos que ele não poderia receber nenhum tipo de benefício. Só que, pessoal, veio uma lei posterior que fala de uma regulamentação muito mais específica. O Estatuto do Idoso ele regulamenta toda a situação social na qual o idoso está inserido, pessoal. E como ela veio para justamente dar uma ênfase maior naquela pessoa que auxiliou a sociedade na vida inteira, criou seus filhos, contribuiu para o INSS ou não, por isso que nós temos esse benefício aqui, ela de uma forma ou de outra ela contribuiu para o crescimento da sociedade. Então o que acontece? Essas pessoas elas ganharam uma amplitude maior nos benefícios do INSS. Porque imagine você, nós temos um senhorinho e uma senhorinha. Os dois estão lá na casinha deles, eles trabalharam no trabalhador rural a vida inteira, nunca tiveram nenhuma comprovação disso, nunca fizeram parte de associação, nunca fizeram parte de sindicato, nunca fizeram parte de nada. O que vai acontecer? Eles chegaram no momento da vida deles que eles não têm força motriz mais para poder conduzir a vida deles, para poder fazer a sua própria mantença, o seu próprio sustento. O que vai acontecer, pessoal? O Estado vai deixar eles à míngua? Vai deixar eles morrerem aos poucos, num tratamento desumano, forçando ainda, quebrando o princípio da dignidade da pessoa humana? O Estado brasileiro ele não pode aceitar isso. E mesmo que a ajuda for pouca, já é alguma. Então, por isso que esse benefício ele tem essa força tão grande. Como, por exemplo, esse senhorinho e essa senhorinha. Se um deles já recebesse o LOAS, esse benefício, o benefício do deficiente e do idoso, o benefício assistencial, o que acontece, pessoal? Se o outro requerer, para o cálculo daquele 1/4 do salário mínimo, não vai se contar esse benefício. Não vai se contar esse valor que ele recebe a título desse benefício. Por quê? Por força do parágrafo único do artigo 34 do Estatuto do Idoso, que vem resgatar um pouco mais de dignidade a essa parcela da população que precisa de, sim, grande auxílio. Também segue esse entendimento o INSS, pessoal. Então isso não é só uma posição doutrinária ou uma posição estipulada em uma outra lei. Geralmente o que acontece quando assim existem várias posições dentro de um determinado tema? Quando isso é legal, vem de uma forma legal, quando vem da lei, o INSS geralmente acata. Geralmente acata. Mas quando vem de uma briga, de um posicionamento doutrinário, aí o INSS costuma não aceitar. O INSS ele costuma fazer um ato normativo próprio, onde ele vai colocar qual a parte doutrinária que ele vai se aderir, tá? Mas isso também ele vai sancionar de uma maneira ou de outra. Então nós vamos observar também, pessoal, que, vou pôr um exemplo, como eu disse para vocês, os dois idosos com mais de 65 anos de idade, que são casados e moram juntos sem a companhia dos filhos. Um já recebe o benefício assistencial, o LOAS. O outro terá direito ao benefício também, em razão do disposto acima, do disposto do que nós falamos, correto? Por quê? Porque o parágrafo 1 do artigo 34, ele não vai afastar um LOAS para ser concedido o outro quando se fala do 1/4 do salário mínimo, correto? O benefício previdenciário da aposentadoria por idade, pessoal, que tem um valor no salário mínimo, isso aqui é calma, gente, a aula não está antecipando assim não. Isso aqui é uma comparação que nós vamos fazer entre um e outro. O benefício previdenciário de aposentadoria por idade, no valor de um salário mínimo, bem como o benefício assistencial ao deficiente, também serão computados no cálculo da renda familiar per capita para fins de concessão de benefício assistencial ao idoso para outro integrante do grupo familiar. Então, se eu tenho
nesse grupo familiar que mora debaixo do mesmo teto, segundo os requisitos que nós vimos na aula passada, o que acontece? Se um deles recebe uma aposentadoria por idade, ou então ele recebe o benefício assistencial ao deficiente, então também, lembrando, pessoal, qual que exime um LOAS para poder se conseguir outro? A assistência ao idoso, que provém do Estatuto do Idoso. Então, se essa assistência for um deficiente, ou se for qualquer outro tipo de aposentadoria, vai contar sim. Eles vão contar sim para se fazer o cálculo do benefício. Lembrando também que o LOAS não pode ser concedido, pessoal, a quem já tem no grupo familiar pessoa beneficiária do INSS. Tá? Então, nós vamos observar que o benefício previdenciário da aposentadoria por idade, no valor de um salário mínimo, bem como o benefício assistencial ao deficiente, também não serão computados no cálculo da renda familiar per capita para fins de concessão de benefício assistencial ao idoso para outro integrante da família. Ok? Então, essa é uma questão que a gente tem que deixar bem claro. Isso costuma cair bastante em concurso público, pessoal. Essa questão, eles costumam fazer: fulano de tal que é primo de não sei quem, que é irmão de não sei quem, vai juntando, até que eles conseguem fazer um nó na gente. Então, nós vamos manter sempre claro na cabeça essas assertivas. Este, pessoal, é o entendimento da jurisprudência. O INSS adota uma direção completamente diversa do que está disposto aqui, do que eu expliquei para vocês anteriormente. Então, isso aqui vale quando a gente se fala de jurisdição, quando a gente se fala da prestação jurisdicional federal sobre o INSS. Quando a gente quer falar de concessão de benefício e INSS mesmo, a gente vai ter que observar as instruções normativas do INSS. E é bem esse o nosso caso. Que, de acordo com a instrução normativa número 20, o INSS computa o benefício assistencial ao deficiente, bem como a aposentadoria por idade, no valor de um salário mínimo para fins de apuração da renda familiar per capita para fins de concessão de outro benefício assistencial. Então, aqui a gente leva isso em consideração, pessoal. Já quando a gente fala da justiça, a gente não leva em consideração o avançado na normativa número 20. E é importante a gente ressaltar e mostrar para vocês que a instrução normativa é quem vai mandar para a gente o que nós vamos seguir quando se trata de concurso público. Porque se estiver falando de ação previdenciária, é uma coisa. Mas se estiver falando de previdência, que agora INSS, pessoal, então nós vamos ter que olhar todas as instruções normativas. E você lembra que eu falei para vocês das fontes do direito, correto? Isso aqui, as instruções, elas fazem parte da legislação. Só que ela é uma legislação específica e costuma estar muito ligada aos funcionários do INSS. Então eles geralmente têm mais conhecimento acerca das instruções normativas. Por isso que é importante, todos os advogados, todos os operadores do direito, os concurseiros que vão tentar o concurso voltado para a Previdência, do INSS, qualquer coisa desse gênero, o que a gente tem de fazer, pessoal? A gente tem de pegar essas instruções normativas e dar uma lida, tá? Nós vamos ter todas elas no nosso material, que vai estar aqui no nosso site também, pessoal. E como é que ocorre a cassação do pagamento do benefício, pessoal? Ocorrerá a cessação do pagamento do benefício assistencial nas seguintes situações. Primeiro, superação das condições que lhe deram origem, após transcurso de prazo para recurso, sem interposição ou após o julgamento final do recurso interposto com decisão desfavorável ao beneficiário. Nós vamos dar um exemplo para ficar mais fácil de entender. Um exemplo, a renda familiar passa a ultrapassar 1/4 do salário mínimo ou então o fim da deficiência ela pode vir a ocorrer. Essa é a primeira causa, pessoal, que a gente pode ter, que é a superação das condições que lhe deram origem, ao benefício, correto? Nós vamos ter depois o segundo, por morte do beneficiário, é óbvio. 3, por morte presumida do beneficiário, declarada em juízo, e aí eu vou fazer uma vênia, pessoal. A morte declarada em juízo, a morte presumida, ela tem um procedimento próprio. Então, quando for aparecer isso no concurso público, vai estar lá escrito assim, ó, não sei quem, João, que teve a morte presumida, atestada em juízo, aí vocês vão saber que vai estar acatando certinho o que o artigo, o inciso que nós colocamos aqui, vai colocar pra gente, vai afirmar pra gente. Por quê? Vai falando que a morte presumida do beneficiário. Então, quando a gente tiver lá, não procura chifre na cabeça de cavalo, não. Se tiver lá falando que João teve a morte presumida, João recebia o LOAS, ele teve a morte presumida, atestada em juízo, então você já vai saber que é caso de cessação, tá? 4. Ausência declarada do beneficiário na forma da lei,
E isso também tem um procedimento próprio. E como é que vai aparecer no concurso? Vai aparecer lá, fulano de tal que teve ausência declarada em lei, correto, pessoal? Eles não vão falar para vocês, não vão perguntar para vocês como é que é o procedimento para isso acontecer, porque isso não é da seara previdenciária, tá? Isso é da seara civil. Então nós não vamos observar isso, porque isso aqui já tem vamos pôr um grande número de picuinhas que vão estar dentro da esfera civil e que não vão caber a nós falar, ok? A nós atermos a esse tema. E o quinto, falta de comparecimento do beneficiário portador de deficiência ao exame médico pericial por ocasião da revisão do benefício. Nós vamos ter também o sexto, falta de apresentação pelo idoso ou pela pessoa portadora de deficiência da declaração de composição do grupo e renda familiar por ocasião da revisão do benefício. E o 7, a concessão de outro benefício. Então, pessoal, nós vamos observar também que o LOAS ele não vai impedir que eu consiga outro benefício. Se eu posteriormente conseguir, no caso, por exemplo, o tempo de carência para poder pegar uma aposentadoria por idade, o que vai acontecer, pessoal? Posteriormente eu vou conseguir esse benefício e será cessado o meu LOAS, correto? E também a gente vai observar que vai ser cessado o LOAS quando faltar a apresentação pelo idoso ou pela pessoa deficiente de um documento muito importante quando se trata no procedimento do LOAS, que é a declaração de composição do grupo e renda familiar, que é o que vai definir para a gente se a família, se o conjunto familiar daquele beneficiário, se ele vai estar dentro dos padrões atestados pelo INSS e pela lei. Então nós vamos observar que é o seguinte, pessoal, é claro que eu posso perder durante o tempo, eu posso conseguir oferir uma renda maior, ou então um filho, ou então alguma daquelas pessoas que estão inseridas na social, família, ela vai estar o quê? Ela pode conseguir um emprego, ela pode conseguir uma renda maior, e aí passar de 1/4 da renda. Por isso que esse benefício, ele tem essa revisão sempre. Nós vamos ter a revisão acerca da deficiência, nós vamos ter a revisão acerca da composição familiar do idoso, e nós vamos estar sempre observando isso para poder tentar evitar as fraudes que acontecem muito no nosso sistema previdenciário. O pagamento do benefício LOAS, pessoal, também poderá ser suspenso quando comprovada irregularidade na concessão ou após avaliação negativa em revisão legal, já tendo decorrido o prazo de 10 dias para a apresentação de defesa e restando esta ineficaz para a modificação da decisão. Então nós vamos ver que esse procedimento próprio do INSS ele acontece como, pessoal? Se eu, porventura, vir a ser constatado no meu processo, no meu procedimento para conseguir o LOAS, alguma irregularidade, ou então se após uma avaliação negativa, o que é uma avaliação negativa? Se, por exemplo, eu passei 1/4 do salário mínimo, se eu já não tenho a deficiência mais, se após esse procedimento, o que vai acontecer, pessoal? Nós vamos observar que essa avaliação negativa em revisão legal, ela só ocorre também quando tiver o prazo de 10 dias decorrido após a apresentação da defesa. E como nós vimos quando a gente trata de direito administrativo, que nós vimos o procedimento administrativo, como é que ele acontece, como é que ele é concatenado, e nós também vamos ver aqui nas nossas aulas de previdenciário como é que o processo previdenciário ele acontece, como é que vai passar de uma repartição para a outra, quais são as repartições, quais são os prazos, e vocês vão conseguir enxergar melhor essa questão aqui, ok? O benefício assistencial, pessoal, não poderá ser acumulado com qualquer benefício da Previdência Social ou de qualquer outro regime previdenciário, exceto a pensão especial. E por que eu ressaltei aqui outro regime previdenciário? Porque eu posso ser beneficiário do INSS, ou então não ser beneficiário do INSS e tentar propor um LOAS aqui, enquanto que eu tenho uma previdência privada avaliada em mais de R$200 mil. Por isso que a gente não pode utilizar isso aqui, não só os benefícios, mas também como qualquer outro benefício de outro regime especial. Porque nós temos, além do regime geral, como nós vimos, nós temos o regime próprio, nós temos o regime próprio do congressista, nós temos a rede privada. Então nós vamos observar que nem benefício, nem qualquer outro tipo de benefício que venha de outro regime que não seja o regime geral da Previdência, ok? E o benefício, pessoal, ele é intransferível. Ele não gera direito à pensão por morte aos dependentes, como nós falamos na aula passada, e não está sujeito a descontos de qualquer natureza. Mas o valor não recebido em vida deverá ser pago aos seus herdeiros diretamente pelo INSS. Ou seja, se acontecer algum problema, se houver a suspensão do pagamento desse LOAS para alguma investigação interna e depois disso, posteriormente, o beneficiário vier a falecer,
os filhos têm de receber todo o valor que deveria ter sido pago a ele em vida. Correto? É isso que dispõe. Mas a gente não pode confundir com ele tá pagando, o INSS pagar o que era devido para ele em vida aos filhos, com direito à pensão por morte ou qualquer outro direito que oriunde desse benefício, ok? No pós-morte desse beneficiário, ok, pessoal? Então, essa é a nossa aula de direito previdenciário e nós estamos continuando com vocês aqui no nosso site euqueropassar.com.br. Até a nossa próxima aula, pessoal.